Meu nome é Alexander Beaumont. Muitos me conhecem como milionário excêntrico, proprietário de uma das maiores companhias aéreas privadas do mundo. Para outros, sou apenas um homem distante, reservado, que evita ao máximo a exposição pública. Na realidade, sou tudo isso e nada disso. Meu trabalho é minha vida, e minha vida é o trabalho. E, ao contrário do que dizem os jornais, ser rico não é sinônimo de felicidade. No fundo, eu sabia que havia um vazio em mim que nem o luxo nem as viagens intermináveis podiam preencher. Naquela manhã, acordei com o som da minha equipe de logística me avisando de um cliente VIP que precisava ser transportado com urgência para uma reunião em outro continente. A missão era clara, eu mesmo pilotaria meu jato particular, o Beaumont Falcon, por se tratar de uma pessoa de extrema importância. Sempre preferi pilotar meus próprios aviões. Estar no controle, literalmente, era a única coisa que me fazia sentir alguma paz. O dia começou como qualquer outro. Coloquei meu terno impecável, ajeitei o cabelo em um estilo sempre perfeito e me dirigi ao hangar. O jato estava brilhando sob o sol da manhã, como um reflexo da minha própria vida, impecável por fora, mas carregando um motor que começava a falhar por dentro. Cumprimentei minha equipe e revisei cada detalhe técnico da aeronave. Não havia espaço para erros no meu mundo. No entanto, havia algo diferente naquele dia. O vento parecia mais forte, e as nuvens no horizonte anunciavam uma tempestade. Mas, como sempre, decidi seguir em frente. As tempestades eram parte do meu trabalho. Eu já havia enfrentado muitas e sempre saíra ileso. Ou, pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. O voo começou tranquilo. A sensação de comandar o avião me dava uma adrenalina indescritível. O cliente, um homem de negócios influente, estava na cabine traseira, completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. Eu, por outro lado, estava focado no horizonte, observando as nuvens escuras que se aproximavam com uma rapidez alarmante. Quando entrei na zona da tempestade, a realidade se tornou outra. Relâmpagos iluminavam o céu, e o som do trovão parecia ecoar dentro da cabine. O vento balançava o avião de um lado para o outro, e eu sabia que estava em uma situação crítica. Apesar de minha experiência, senti algo que há muito tempo não sentia, medo. Os alarmes começaram a soar, e eu sabia que precisava agir rápido. Liguei para a torre de controle, mas a interferência da tempestade tornava a comunicação impossível. Minha mente trabalhava a mil, calculando todas as possibilidades. Eu precisava encontrar um lugar para pousar, mas estávamos sobre o oceano. Não havia terra à vista. Foi então que, em meio ao caos, avistei algo que parecia impossível, uma pequena ilha no meio do nada. Era minha única chance. Reduzi a altitude e preparei o avião para um pouso de emergência. Cada segundo parecia uma eternidade. A turbulência era intensa, e meu corpo estava tenso como nunca antes. Quando finalmente toquei o solo da ilha, senti um alívio momentâneo. O avião havia pousado, mas estava danificado. O cliente estava em pânico, mas ileso. Após garantir que ele estava seguro, deixei-o na cabine e saí para avaliar a situação. A chuva caía torrencialmente, e eu estava ensopado em segundos. A ilha era densa, com uma floresta que parecia impenetrável. Eu me senti pequeno pela primeira vez em anos. Lá estava eu, Alexander Beaumont, um dos homens mais poderosos do mundo, completamente vulnerável em um lugar que parecia ter saído de um conto de sobrevivência. Enquanto caminhava em busca de abrigo, meu coração batia acelerado. Não havia sinal de vida humana, e a tempestade não mostrava sinais de que iria parar. O som das ondas batendo nas rochas e o vento uivando eram os únicos companheiros que eu tinha naquele momento. E então, em meio ao caos, ouvi algo que me fez congelar, uma voz. Não era o cliente, disso eu tinha certeza. Era feminina, suave, mas firme. Me virei rapidamente, e, por entre as árvores, avistei uma silhueta. Minha mente começou a correr em todas as direções possíveis. Quem era ela? O que estava fazendo aqui? Antes que pudesse formular uma resposta, a figura se aproximou. Ela era uma mulher de aparência serena, mas com um olhar intenso,
quase desafiador. Mesmo sob a chuva, ela parecia exalar uma força que contrastava com sua figura delicada. Você precisa de ajuda? Perguntou, sua voz se destacando no meio da tempestade. Por um momento, fiquei sem palavras. Alexander Beaumont, conhecido por sua confiança inabalável, estava perdido em uma mistura de choque e alívio. Balancei a cabeça, tentando recuperar a compostura, e respondi com uma voz que mal reconheci como minha. Sim, em meu avião, e precisamos de ajuda. Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse me avaliando. Então, sem dizer mais nada, acenou para que eu a seguisse. E foi assim que minha jornada naquela ilha começou, com uma mulher misteriosa que parecia estar tão fora de lugar quanto eu. Enquanto caminhávamos em direção ao que parecia ser uma pequena cabana, minha mente não parava de trabalhar. Quem era essa mulher? O que estava fazendo em um lugar tão remoto? E, mais importante, como eu sairia dali? A única coisa que eu sabia era que, a partir daquele momento, minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. E enquanto eu a seguia pela floresta densa, uma única pergunta dominava minha mente: será que o destino me trouxe aqui por uma razão maior? A cabana que se revelava à minha frente era pequena, feita de madeira envelhecida, mas ainda assim parecia resistente. Enquanto caminhávamos pela trilha lamacenta, eu me pegava observando cada detalhe da mulher que caminhava à minha frente. Seus movimentos eram graciosos, quase como se ela estivesse em perfeita harmonia com o ambiente ao redor. Ela não parecia estar preocupada com a tempestade que caía ao nosso redor, nem com o estranho que acabará de aparecer em sua ilha. Ela usava roupas simples, uma blusa de tecido leve e uma saia que balançava suavemente com o vento. Mesmo ensopada, ela mantinha uma postura firme, como se aquele tipo de situação fosse completamente normal para ela. Mas não havia nada de comum naquele momento. Eu, Alexander Beaumont, um homem acostumado a ter controle absoluto sobre tudo, estava completamente dependente de uma mulher que eu nunca havia visto antes. E isso me incomodava. Chegamos à cabana, e ela abriu a porta com um gesto rápido, permitindo que eu entrasse. Lá dentro, o ambiente era acolhedor, com móveis rústicos e uma lareira que lançava um brilho suave e quente. O contraste entre o exterior caótico e o interior acolhedor era quase surreal. Tire sua jaqueta, ela disse, sem olhar para mim, enquanto se dirigia à lareira para reacender o fogo. Sua voz era calma, mas havia uma autoridade implícita nela. Sem discutir, fiz o que ela pediu. Minha jaqueta estava encharcada, assim como o restante das minhas roupas. Ela voltou com uma toalha e me entregou, ainda sem dizer muito. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas o som da chuva batendo no telhado preenchendo o espaço entre nós. Você mora aqui sozinha? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Ela me olhou de relance, seus olhos verdes brilhando à luz do fogo. Havia algo enigmático em sua expressão, como se ela estivesse decidindo quanto poderia confiar em mim. Sim, há alguns anos, respondeu, voltando sua atenção para a lareira. A resposta me deixou ainda mais intrigado. Quem escolheria viver isolado em um lugar como aquele? Eu tinha tantas perguntas, mas sabia que forçá-las não me levaria a lugar algum. Meu nome é Alexander, disse, estendendo minha mão. Alexander Beaumont. Ela hesitou por um momento antes de pegar minha mão. Seu toque era firme, mas breve. Vitória, respondeu, simplesmente. O nome combinava perfeitamente com ela. Havia algo de majestoso em sua presença, mesmo naquele ambiente humilde. E, ao mesmo tempo, ela parecia tão distante, como se tivesse construído muros ao seu redor que ninguém poderia atravessar. Enquanto ela preparava algo quente para beber, comecei a contar a ela sobre o avião e o pouso de emergência. Expliquei que havia outro passageiro a bordo, um cliente que precisava ser resgatado o mais rápido possível. Ela ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente acenando com a cabeça. Há um rádio na cabana? Alguma forma de comunicação com o continente? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Não há nada disso aqui. Esta ilha está completamente isolada. A tempestade pode durar dias, talvez até uma semana.
Você terá que esperar até que ela passe. O peso de suas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Uma semana naquela ilha significava uma semana longe do meu trabalho, das minhas responsabilidades. Mas, mais do que isso, significava estar completamente fora do meu elemento. Pela primeira vez em anos, eu estava em uma situação em que dinheiro, status ou poder não tinham nenhuma utilidade. Vitória parecia perceber minha inquietação, mas não ofereceu nenhuma palavra de conforto. Em vez disso, começou a me fazer perguntas. Por que você estava voando em meio a uma tempestade? Não parecia ser a decisão mais sensata. Sua pergunta me pegou desprevenido. Ninguém jamais questionava minhas decisões. Mas havia algo no tom dela, uma curiosidade genuína, que me fez querer responder. Era uma viagem de negócios. Algo urgente. Eu sou o dono de uma companhia aérea, e meu cliente precisava chegar ao outro lado do mundo o mais rápido possível. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Havia uma expressão em seu rosto que eu não consegui decifrar, como se ela estivesse me analisando. E você? Perguntei, mudando o foco da conversa. Por que escolheu viver aqui, tão longe de tudo? Vitória hesitou, e por um momento, pensei que ela não fosse responder. Mas então, ela soltou um suspiro e disse: é uma longa história. E uma que não estou pronta para compartilhar com você. A resposta deixou claro que havia algo em seu passado que ela estava tentando esconder. Mas, ao mesmo tempo, despertou minha curiosidade. Quem era essa mulher? E o que a levou a se isolar do mundo? A noite caiu, e a tempestade continuava rugindo lá fora. Vitória preparou um pequeno jantar, que comemos em silêncio. Apesar da simplicidade da comida, havia algo reconfortante nela, como se fosse feita com cuidado e atenção. Após o jantar, ela me mostrou um pequeno quarto onde eu poderia dormir. Era modesto, com uma cama de madeira e lençóis que tinham um cheiro fresco do campo. Antes de sair, Vitória me olhou por um momento, como se estivesse prestes a dizer algo, mas mudou de ideia. Boa noite, Alexander, disse, fechando a porta atrás de si. Fiquei deitado na cama, ouvindo o som da chuva e do vento. Minha mente estava a mil, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. Eu deveria estar preocupado com o avião, com o cliente que estava a bordo, com minha empresa. Mas, em vez disso, meus pensamentos continuavam voltando para a Vitória. Havia algo nela que eu não conseguia ignorar. Algo que me atraía de uma forma que eu não entendia. Talvez fosse o mistério que a cercava, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em um lugar onde nada fazia sentido. Enquanto fechava os olhos, uma única pergunta ecoava na minha mente: quem é Vitória, e por que sinto que ela pode mudar tudo? E, naquele momento, sem saber o que o amanhã traria, percebi que a tempestade lá fora era nada comparada à que começava a se formar dentro de mim. O som da tempestade ainda dominava a ilha quando acordei na manhã seguinte. A luz suave do sol tentava atravessar as nuvens densas, mas a chuva persistia. O quarto onde eu estava tinha um charme simples, mas as paredes de madeira começavam a me parecer apertadas. Por instinto, tentei verificar meu relógio, apenas para lembrar que ele havia parado de funcionar no momento em que caímos naquela ilha. Eu estava sem tempo, sem controle e, mais importante, sem respostas. Após me vestir, segui o aroma de café que vinha da cozinha. Vitória estava de costas, mexendo algo em uma panela no pequeno fogão. Seus movimentos eram firmes, mas havia uma suavidade natural que eu não conseguia ignorar. O cabelo loiro, preso de maneira despretensiosa, parecia brilhar à luz do fogo. Ela se virou ao perceber minha presença e me ofereceu um pequeno sorriso, quase imperceptível, mas o suficiente para quebrar o silêncio. Espero que você goste de café preto, disse ela, colocando uma xícara na mesa. Não tenho muitas opções por aqui. Sentei-me à mesa e segurei a xícara. O calor do líquido contrastava com o frio úmido que dominava a cabana. Enquanto tomávamos café, decidi tentar entender mais sobre Vitória. Afinal, não era todo dia que alguém escolhia viver isolado em uma ilha. E,
Embora ela fosse reservada, algo em sua postura me dizia que ela escondia mais do que apenas o motivo de sua solidão. Essa cabana, e parece que está aqui há muito tempo. Foi você quem a construiu? Perguntei, tentando parecer casual. Ela balançou a cabeça e olhou pela janela, como se as memórias estivessem dançando diante de seus olhos. Não, ela já estava aqui. Pertencia ao meu avô. Ele costumava vir para cá quando queria escapar do mundo. Depois que ele morreu, ninguém mais veio. Até que eu decidi que precisava de um lugar assim também. Sua voz estava calma, mas havia um peso nas palavras que eu não conseguia ignorar. Ela parecia estar fugindo de algo, mas o quê? E o que fez você decidir ficar aqui, Vitória? Arrisquei, inclinando-me levemente para a frente. Ela hesitou, mexendo a colher na panela por mais tempo do que o necessário. Por um momento, achei que ela fosse ignorar a pergunta, mas então ela suspirou e se virou para mim. Às vezes, o mundo lá fora pode ser, e demais. Pessoas têm expectativas, querem que você seja algo que talvez você não queira ser. Aqui, ninguém espera nada de mim. Eu posso simplesmente existir. As palavras dela ecoaram em mim de uma forma inesperada. Apesar de nossas vidas serem completamente opostas, eu conseguia entender o que ela queria dizer. O peso de expectativas e responsabilidades era algo com que eu estava familiarizado. Mas, ao contrário dela, eu nunca considerei fugir. O silêncio caiu entre nós, mas não era desconfortável. Havia algo tranquilizador em sua honestidade, mesmo que parcial. Decidi não pressioná-la mais por enquanto. Em vez disso, ofereci-me para ajudá-la nas tarefas do dia. E o que fazemos por aqui? Há algo em que eu possa ajudar? Perguntei, tentando aliviar o clima. Vitória sorriu levemente, quase como se estivesse surpresa com minha oferta. Bem, podemos verificar os danos no avião. Se conseguirmos consertá-lo, você poderá sair daqui mais cedo. A menção de partir me trouxe sentimentos conflitantes. Por um lado, eu sabia que precisava voltar. Minha vida, meu trabalho e tudo o que construí estavam esperando por mim. Mas, por outro lado, algo naquela ilha e, principalmente, em Vitória, fazia com que eu não tivesse pressa. Seguimos juntos até o avião, que ainda estava no mesmo lugar em que eu o havia deixado. A fuselagem estava arranhada e algumas peças pareciam ter sido arrancadas pelo impacto. Vitória olhou para os destroços com um olhar crítico, analisando cada detalhe. Eu tenho algumas ferramentas na cabana. Talvez consigamos improvisar alguma coisa, disse ela, apontando para as partes mais danificadas. Enquanto trabalhávamos, ela me surpreendia cada vez mais com sua habilidade e conhecimento. Não apenas sobre mecânica, mas sobre a própria ilha. Ela conhecia cada planta, cada animal, cada pedra. Era como se a ilha fosse uma extensão dela mesma. Em um momento, enquanto ajustávamos uma das asas, nossos olhares se encontraram. Havia algo naquele instante que parecia transcender palavras. Era como se uma conexão silenciosa estivesse se formando entre nós, algo que ambos sentíamos, mas não sabíamos como expressar. Por que você parece tão à vontade com tudo isso? Perguntei, tentando disfarçar a intensidade do momento. Vitória sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Porque, Alexander, às vezes a solidão é a única companhia que você tem. Então, você aprende a aceitá-la. Houve um peso em suas palavras que me atingiu como uma pedra. Eu nunca estive realmente sozinho. Mesmo nos momentos mais difíceis, havia pessoas ao meu redor. Mas Vitória parecia carregar o peso da solidão como uma segunda pele. Enquanto o dia passava, começamos a compartilhar mais sobre nossas vidas. Contei a ela sobre minha infância, meu pai exigente, minha busca incessante por sucesso. Ela ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas, mas nunca julgando. Em troca, ela revelou fragmentos de sua própria história. Falou sobre seu avô, que a ensinou a sobreviver na ilha, sobre sua infância na cidade e sobre como a vida a levou a buscar isolamento. Mas, mesmo assim, havia lacunas em sua narrativa, partes que ela claramente não estava pronta para compartilhar.
Quando o sol começou a se pôr, voltamos para a cabana. A tempestade havia diminuído, mas o céu ainda estava carregado. Vitória acendeu a lareira novamente, e o calor preencheu o pequeno espaço. Sentados lado a lado, o silêncio entre nós parecia mais confortável do que qualquer conversa. Obrigado, Vitória, disse, quebrando o silêncio. Ela olhou para mim, confusa. Pelo quê? Por me ajudar. Você não precisava, mas mesmo assim está fazendo tudo isso. Ela desviou o olhar, parecendo desconfortável com o elogio. Você é meu hóspede, Alexander. E, além disso, todos nós precisamos de ajuda de vez em quando. Enquanto ela falava, percebi algo que talvez estivesse tentando ignorar. Vitória não era apenas uma mulher forte e independente. Ela era alguém que, apesar de tudo o que havia enfrentado, ainda se preocupava com os outros. E, por mais que tentasse manter uma distância, havia uma bondade em seu coração que não podia ser escondida. E, naquela noite, enquanto observava as chamas da lareira refletirem em seus olhos, percebi algo que me aterrorizava mais do que qualquer tempestade, eu não queria partir. Acordei com o som de pássaros ecoando pela floresta e a luz suave do sol entrando pelas frestas da janela da cabana. A tempestade finalmente havia passado, mas o ar ainda carregava o cheiro de terra molhada. Olhei em volta, tentando me lembrar de onde estava, antes que a memória da ilha e de Vitória me atingisse. Por um instante, pensei que tudo aquilo poderia ter sido um sonho, mas o leve ruído de passos na cozinha logo me trouxe de volta à realidade. Vitória estava lá, movimentando-se com a mesma calma e precisão de sempre. Seu cabelo loiro, preso de maneira prática, parecia brilhar sob a luz do dia. Havia uma simplicidade em sua presença que eu achava ao mesmo tempo reconfortante e desarmadora. Mas, ao mesmo tempo, aquela simplicidade escondia algo mais profundo, algo que eu estava determinado a descobrir. Bom dia, disse ela, sem olhar diretamente para mim. Dormiu bem? Melhor do que esperava, respondi, enquanto me aproximava da mesa. Parece que a tempestade finalmente nos deu uma trégua. Ela assentiu, mas não disse nada. Havia algo diferente nela naquela manhã, uma quietude que eu não conseguia interpretar. Enquanto tomávamos o café da manhã, tentei engajar em uma conversa casual, mas ela parecia distraída, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Depois de um tempo, Vitória finalmente quebrou o silêncio. Eu estava pensando. Talvez hoje possamos buscar algumas peças úteis na outra ponta da ilha. Pode haver algo por lá que ajude a consertar o avião. Concordei prontamente, mais pela oportunidade de passar mais tempo com ela do que pela perspectiva de encontrar algo realmente útil. Partimos pouco tempo depois, seguindo uma trilha que ela parecia conhecer de cor. O caminho era cercado por árvores altas, cujas folhas ainda pingavam da tempestade da noite anterior. O cheiro da natureza era quase avassalador, um lembrete constante de quão isolados estávamos. À medida que caminhávamos, Vitória começou a me contar mais sobre a ilha. Falou sobre como ela e seu avô costumavam explorar cada canto daquele lugar, catalogando plantas, identificando animais e aprendendo a sobreviver com o mínimo. Sua voz carregava uma mistura de nostalgia e tristeza, como se aquelas memórias fossem ao mesmo tempo um conforto e um peso. Ele dizia que essa ilha era um refúgio, se explicou ela, enquanto parávamos para descansar. Um lugar onde você podia ser quem quisesse, sem as expectativas do mundo lá fora. E você acha que ele estava certo? Perguntei, genuinamente curioso. Ela pensou por um momento antes de responder. Às vezes, sim. Mas, outras vezes, eu me pergunto se isso não é apenas uma forma de fugir. Não sei se é certo se esconder do mundo, mesmo que o mundo pareça estar contra você. Suas palavras ficaram comigo enquanto continuávamos nosso caminho. Eu nunca havia pensado em fugir antes. Minha vida sempre foi sobre enfrentar desafios, sobre superar obstáculos e provar meu valor. Mas, ao ouvir Vitória, comecei a me perguntar se talvez houvesse sabedoria em se afastar de vez em quando. Finalmente chegamos a um antigo galpão que parecia estar abandonado há anos. Vitória explicou que era onde seu avô costumava guardar ferramentas e equipamentos.
Passamos algum tempo vasculhando o lugar, encontrando algumas peças que poderiam ser úteis. Mas, para mim, o mais importante não eram as peças. Era o tempo que estávamos passando juntos. Enquanto trabalhávamos, houve um momento em que nossos olhares se cruzaram. Foi breve, mas intenso. Havia algo naquele olhar que parecia transcender palavras, algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Vitória desviou o olhar e voltou ao que estava fazendo. De volta à cabana, começamos a organizar as peças e discutir como poderíamos usá-las para consertar o avião. A conversa fluiu facilmente, mas havia uma tensão subjacente que nenhum de nós parecia querer abordar. Finalmente, Vitória quebrou o silêncio. Você sabe que pode ir embora assim que o avião estiver consertado, certo? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, eu sabia disso. Mas, pela primeira vez, a ideia de partir parecia mais um fardo do que uma solução. Sim, eu sei. Mas, e talvez eu não esteja com tanta pressa quanto pensei. Vitória me olhou, seus olhos azuis fixos nos meus. Havia algo naquele olhar que parecia uma mistura de curiosidade, esperança e medo. Por quê? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Eu queria responder. Queria dizer a ela que, pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente vivo. Que, apesar de tudo, aquela ilha e ela haviam se tornado mais importantes para mim do que qualquer coisa que eu havia deixado para trás. Mas as palavras simplesmente não saíram. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Vitória se levantou e saiu da cabana, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Fiquei sentado lá por um longo tempo, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Minha vida inteira foi construída em torno de controle, de tomar decisões racionais e calculadas. Mas, agora, tudo parecia estar desmoronando. Mais tarde naquela noite, Vitória voltou. Havia uma determinação em seu rosto que eu não havia visto antes. Alexander, preciso te perguntar uma coisa. E quero que você seja honesto. Assenti, sentindo um aperto no peito. Por que você está aqui? Não na ilha, mas, e aqui, comigo? Por que está tentando me conhecer? Houve um longo silêncio enquanto eu tentava formular uma resposta. Finalmente, decidi ser honesto. Porque você é diferente de tudo o que eu conheci. E, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso ser eu mesmo quando estou com você. Vitória ficou em silêncio por um momento, e então sorriu, mas era um sorriso melancólico. É fácil ser quem você é quando está longe do mundo, Alexander. Mas e quando você voltar para ele? E foi naquela noite, enquanto observava o brilho da lua refletindo no mar, que percebi a gravidade da escolha que eu teria que fazer. A manhã surgiu suave, com raios de sol penetrando pelas frestas das folhas das árvores ao redor da cabana. O canto dos pássaros misturava-se com o som distante das ondas quebrando na praia. Abri os olhos lentamente, permitindo que a serenidade do ambiente invadisse meus sentidos. Por um momento, esqueci-me de todas as responsabilidades que me aguardavam além da ilha. Aqui, o tempo parecia ter uma cadência diferente, quase como se o mundo lá fora não existisse. Levantei-me e vesti uma camisa leve que Vitória havia me emprestado. O tecido macio e o aroma sutil que emanava dela traziam uma sensação reconfortante. Ao sair do quarto, fui recebido pelo aroma tentador de café fresco e pão assando. Vitória estava na cozinha, movimentando-se com graça enquanto preparava o desjejum. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela cantarolava uma melodia desconhecida, mas cativante. Bom dia, cumprimentei, tentando esconder o sorriso que ameaçava surgir. Ela se virou, surpreendida, mas logo abriu um sorriso caloroso. Bom dia, Alexander. Espero que tenha dormido bem. Como uma pedra. Acho que o ar da ilha está fazendo milagres. Ela riu suavemente, voltando a atenção para o pão que retirava do forno improvisado. A natureza tem esse efeito nas pessoas quando elas se permitem sentir. Sentamos à mesa rústica de madeira, e ela serviu o café em 2 xícaras de cerâmica artesanal.
Havia uma simplicidade na cena que contrastava fortemente com os cafés da manhã luxuosos a que eu estava acostumado. E, surpreendentemente, eu preferia este momento a qualquer banquete sofisticado. Enquanto comíamos, conversamos sobre assuntos triviais. Ela me contou sobre as diferentes espécies de pássaros que habitavam a ilha, e eu compartilhei algumas histórias engraçadas de viagens que fiz pelo mundo. A conversa fluía naturalmente, e a barreira inicial que existia entre nós parecia estar se dissolvendo. Após o café, decidimos aproveitar o clima agradável para continuar os reparos no avião. O sol brilhava alto no céu, e a brisa suave tornava o trabalho menos exaustivo. Caminhamos lado a lado até o local onde a aeronave repousava, meio escondida entre as árvores. O avião, que antes parecia um símbolo de minha identidade, agora era apenas um objeto que nos conectava a um mundo que ambos estávamos aprendendo a questionar. Enquanto trabalhávamos, observei Vitória com admiração. Sua habilidade e conhecimento mecânico eram impressionantes. Ela manuseava as ferramentas com destreza, e sua determinação era inspiradora. Onde aprendeu tudo isso? Perguntei, genuinamente curioso. Ela enxugou o suor da testa com as costas da mão e sorriu. Meu avô me ensinou muitas coisas. Ele acreditava que eu deveria ser autossuficiente, capaz de cuidar de mim mesmo em qualquer situação. Ele parece ter sido um homem sábio. E era. Sinto falta dele todos os dias. Houve um momento de silêncio, e percebi a profundidade da saudade em seus olhos. Quis confortá-la, mas não sabia se era apropriado. Sabe, Alexander, se ela continuou, às vezes acho que me isolar aqui foi a única maneira que encontrei para lidar com a perda. Assenti, entendendo que ela estava se abrindo de uma forma que não havia feito antes. Todos lidamos com a dor de maneiras diferentes. Fugir nem sempre é a melhor solução, mas às vezes é o que precisamos no momento. Ela me olhou, seus olhos azuis fixos nos meus. E você? Do que está fugindo? A pergunta me pegou de surpresa. Eu, fugindo. Sempre me considerei alguém que enfrentava os desafios de frente. Mas, ao refletir, percebi que talvez houvesse alguma verdade naquilo. Talvez esteja fugindo de mim mesmo, admiti. De expectativas, de responsabilidades que parecem me sufocar. Aqui, sinto que posso respirar. Ela sorriu levemente. Parece que a ilha tem esse efeito nas pessoas. Continuamos trabalhando em silêncio por um tempo. A proximidade física aumentava a tensão entre nós, mas era uma tensão diferente, carregada de algo que eu não conseguia nomear. Em determinado momento, enquanto ajustávamos uma peça na asa do avião, nossas mãos se tocaram. O contato foi breve, mas intenso. Nossos olhares se cruzaram, e senti meu coração acelerar. Desculpe, murmurei, retirando a mão. Tudo bem, se ela respondeu, mas não desviou o olhar. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de curiosidade e desejo? A atmosfera ao nosso redor parecia ter mudado, tornando-se mais densa. Vitória, eu. Antes que pudesse continuar, ela se afastou ligeiramente, voltando a atenção para o trabalho. Acho que já fizemos bastante por hoje. Podemos continuar amanhã. Senti uma pontada de frustração, mas respeitei sua decisão. Claro. Como preferir. Voltamos para a cabana em silêncio, mas a tensão ainda pairava no ar. Eu queria quebrar aquela barreira, entender o que estava acontecendo entre nós, mas não sabia como abordar o assunto sem assustá-la. Ao anoitecer, Vitória sugeriu que fizéssemos uma fogueira na praia. Concordei prontamente, ansioso por qualquer oportunidade de passar mais tempo com ela. Reunimos madeira e, em pouco tempo, uma chama calorosa dançava diante de nós. Sentamos lado a lado na areia, observando o mar sob o céu estrelado. É lindo, não é? Ela comentou, olhando para o horizonte. Sim, é. Não me lembro da última vez que vi tantas estrelas. Ela suspirou. Na cidade, as luzes ofuscam a beleza do céu. Aqui, podemos ver o universo em toda a sua grandiosidade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o momento. Então, decidi arriscar.
Vitória, sinto que há algo não dito entre nós. Ela virou-se para mim, surpresa. O que quer dizer? Desde que cheguei aqui, tenho sentido uma conexão com você. Algo que não consigo explicar. E acho que você também sente. Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente na areia. Alexander, não sei se é uma boa ideia. Por que não? Insisti. Estamos aqui, só nós dois. Não precisamos fingir que não está acontecendo. Ela mordeu o lábio inferior, claramente dividida. Tenho medo. Medo de quê? De me machucar novamente. De me permitir sentir algo e depois perder tudo. Aproximei-me dela, tentando transmitir sinceridade. Não quero te machucar, Vitória. Muito pelo contrário. Você me fez enxergar coisas que eu tinha esquecido. Sentimentos que achei que não era capaz de ter. Ela ergueu os olhos, e pude ver lágrimas se formando. E quando você for embora? O que vai acontecer? Não sei, admiti. Mas sei que não quero perder essa chance. Prefiro arriscar do que passar o resto da vida me perguntando o e se. Ela hesitou por um instante, mas então tomou uma decisão. Aproximou-se lentamente e colocou a mão em meu rosto. Você é diferente de tudo que já conheci, Alexander. E você é a pessoa mais incrível que já encontrei. Sem mais palavras, nossos rostos se aproximaram, e nossos lábios se tocaram em um beijo suave e hesitante. Foi como se o tempo tivesse parado. Todos os sons ao redor desapareceram, e só existíamos nós dois naquele momento. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha, fechando os olhos. Prometa que não vai me deixar. Senti um aperto no coração. Queria prometer o mundo a ela, mas sabia que não seria justo. Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ficar ao seu lado. Ela abriu os olhos, e um pequeno sorriso surgiu. Isso é o suficiente por agora. Passamos o restante da noite conversando, compartilhando histórias e sonhos. Ela me contou mais sobre seu passado, sobre como perdeu os pais em um acidente e como o avô foi sua única família desde então. A dor em suas palavras era palpável, mas havia também uma força incrível em sua capacidade de seguir em frente. Eu compartilhei minhas próprias lutas. Falei sobre a pressão de manter o legado da família, das expectativas que sempre me foram impostas. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me entendia. Quando a madrugada se aproximou, decidimos voltar para a cabana. A exaustão nos alcançou, mas o sentimento de conexão permanecia forte. Boa noite, Vitória, disse, parando na porta do quarto dela. Ela sorriu. Boa noite, Alexander. Antes que pudesse pensar, ela se aproximou e me deu um último beijo, rápido, mas cheio de significado. Até amanhã. Fui para o meu quarto com o coração leve, mas também com uma inquietação crescente. Sabia que nossos mundos eram diferentes, e que em algum momento teria que enfrentar a realidade. Deitei-me na cama, olhando para o teto de madeira. As perguntas começaram a inundar minha mente. Como poderíamos fazer isso funcionar? Estaria disposto a abrir mão da minha vida na cidade? E ela, estaria disposta a deixar a ilha? Enquanto o silêncio da noite me envolvia, percebi que o verdadeiro desafio não seria consertar o avião ou enfrentar a natureza, mas sim decidir entre o amor que nascia e a vida que conhecia. O amanhecer chegou coberto por uma bruma espessa que envolvia a ilha em um manto etéreo. O ar estava carregado com o aroma de terra molhada, um indício de que a chuva noturna havia sido mais intensa do que eu percebera. Acordei com o som de galhos balançando ao vento e um estranho vazio no meu peito. Algo dentro de mim parecia diferente, como se a noite anterior tivesse desencadeado mudanças que eu ainda não compreendia completamente. Levantei-me e encontrei Vitória na cozinha, preparando o café da manhã com sua habitual habilidade silenciosa. Ela parecia tranquila, mas seus movimentos denunciavam uma leve hesitação, como se estivesse tentando processar algo. Sentei-me à mesa, observando-a enquanto ela cortava frutas com precisão. Bom dia, cumprimentei, com um sorriso que, mesmo pequeno, parecia carregar um peso emocional.
Bom dia, Alexander, se ela respondeu, sem olhar diretamente para mim. O silêncio entre nós era palpável, mas não desconfortável. Ambos sabíamos que algo significativo havia acontecido na noite anterior, e estávamos tentando lidar com isso de maneiras diferentes. Ela colocou uma tigela de frutas frescas diante de mim, acompanhada de uma xícara de chá quente. Obrigado, murmurei, tentando encontrar as palavras certas para quebrar o gelo. Dormiu bem? Ela perguntou, finalmente me encarando com seus olhos azuis que pareciam refletir a luz da manhã. Melhor do que em muito tempo, admiti, sinceramente. Ela sorriu levemente, mas logo voltou a se ocupar com algo na cozinha. A hesitação em sua postura me preocupava. Queria assegurar-lhe que tudo estava bem, mas também sabia que forçar o assunto poderia piorar as coisas. Decidimos passar o dia explorando a ilha, algo que ela havia sugerido como uma forma de distrair nossas mentes. Caminhamos pela densa vegetação, conversando sobre coisas triviais, como as plantas e os animais que encontrávamos pelo caminho. A ilha, com sua beleza selvagem e intocada, parecia um reflexo perfeito de Vitória, de misteriosa, forte e cheia de vida. Em determinado momento, chegamos a um pequeno lago escondido entre as árvores. A água era cristalina, refletindo o céu acima como um espelho. Vitória sorriu ao ver o lugar. Este é um dos meus refúgios favoritos, disse, sentando-se na margem. Sentei-me ao lado dela, sentindo a quietude do momento nos envolver. O som da água correndo suavemente e os pássaros cantando ao fundo criavam uma sinfonia que parecia acalmar minha alma. É lindo, comentei, observando-a enquanto ela brincava com uma folha na superfície da água. Sim, é. Sempre venho aqui quando preciso pensar. E hoje, no que está pensando? Ela hesitou, olhando para a água como se buscasse respostas em seu reflexo. Em nós, respondeu finalmente, sua voz suave, mas firme. Meu coração acelerou ao ouvir aquelas palavras. O que exatamente sobre nós? Perguntei, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia. Ela suspirou, levantando os olhos para encontrar os meus. Alexander, o que aconteceu ontem foi inesperado. Não sei o que pensar. Foi inesperado para mim também, Vitória. Mas foi real. E não quero ignorar isso. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior, um gesto que eu começava a reconhecer como um sinal de que estava nervosa. Eu sinto mesmo, mas e nossos mundos são tão diferentes. E não sei se estou pronta para mudar tudo por algo que ainda é tão incerto. Entendi sua hesitação. Ela havia criado uma vida aqui, longe das complicações do mundo exterior. E eu representava tudo o que ela parecia querer evitar. Não estou pedindo que tome uma decisão agora, disse, colocando minha mão sobre a dela. Só quero que saiba que estou disposto a fazer isso funcionar, de qualquer maneira possível. Ela sorriu levemente, mas ainda parecia carregada de dúvidas. De volta à cabana, passamos a tarde trabalhando no avião. Apesar das conversas leves e ocasionais, o clima entre nós era tenso. Ambos sabíamos que havia muito mais em jogo do que simplesmente consertar aquela máquina. Enquanto ajustávamos uma peça na asa, percebi que ela estava distraída, os olhos fixos em algo distante. Vitória, está tudo bem? Perguntei, preocupado. Ela piscou, voltando à realidade. Sim, desculpe. Só estava pensando. Sobre o quê? Ela hesitou antes de responder. Sobre o que você disse mais cedo. Sobre fazer isso funcionar. E chegou a alguma conclusão? Ela respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Ainda não. Mas quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar. Meu coração se encheu de esperança ao ouvir aquelas palavras. Isso é tudo o que eu poderia pedir, disse, sinceramente. Ela sorriu, e por um momento, o peso que parecia carregarmos desapareceu. À noite, sentamos ao redor de uma fogueira na praia, como havíamos feito antes. A luz das chamas dançava em seus olhos, e não pude deixar de me perder naquele momento. Vitória, posso te contar algo? Perguntei, quebrando o silêncio. Claro.
Antes de chegar aqui, eu achava que sabia o que queria da vida. Mas agora, percebo que estava apenas seguindo um roteiro que não escrevi. E você me mostrou que há mais para viver. Ela ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Alexander, você me fez lembrar que ainda sou capaz de sentir. Por muito tempo, me escondi aqui, com medo de me machucar novamente. Mas você trouxe luz para a minha vida. As palavras dela me tocaram profundamente. Peguei sua mão, entrelaçando nossos dedos. Então, vamos enfrentar isso juntos. Seja o que for, vamos descobrir um caminho. Ela assentiu, sorrindo levemente. Enquanto a noite avançava, uma mudança no vento trouxe consigo uma sensação de inquietação. Um som distante, quase imperceptível, cortou o ar. Levantei-me, tentando identificar a origem, e percebi luzes piscando ao longe, no horizonte. Alexander, o que é isso? Vitória perguntou, alarmada. Meu coração apertou ao reconhecer o som e as luzes. É um helicóptero. Estão vindo me buscar. O rosto dela empalideceu, e os olhos que antes brilhavam com esperança agora estavam cheios de medo e tristeza. A realidade que havíamos ignorado finalmente nos alcançava, trazendo consigo uma escolha impossível. A manhã seguinte trouxe consigo uma tensão palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia que eu não podia ignorar. O helicóptero que havia avistado na noite anterior ainda não aparecerá, mas saber que ele estava a caminho era um lembrete constante de que meu tempo na ilha estava chegando ao fim. Vitória e eu evitávamos nos encarar por muito tempo, ambos cientes do peso das palavras que ainda precisávamos dizer. Ela estava na cozinha, organizando suprimentos com movimentos mecânicos, enquanto eu me ocupava perto da cabana, verificando pela enésima vez as ferramentas que usávamos no avião. Cada som parecia amplificado, cada batida do martelo ecoava como um lembrete do que estava por vir. Bom dia, disse, tentando suavizar o ambiente ao entrar na cabana. Vitória levantou os olhos por um momento, oferecendo um sorriso tímido antes de voltar sua atenção para as frutas que estava cortando. Bom dia, respondeu, sem entusiasmo. O silêncio entre nós era quase insuportável. Tentei iniciar uma conversa, mas cada palavra parecia morrer antes de alcançar a língua. Finalmente, após longos minutos de quietude, decidi encarar o inevitável. Vitória, precisamos conversar, disse, minha voz baixa, mas firme. Ela parou o que estava fazendo, colocando a faca sobre a mesa antes de se virar para me encarar. Eu sei, Alexander. Eu também tenho pensado sobre isso. Sentamos na varanda da cabana, a brisa leve trazendo o cheiro do mar. Por um momento, observei a maneira como o sol iluminava seus cabelos dourados, destacando a beleza simples e natural que tanto me atraía. Ela parecia tão tranquila por fora, mas eu sabia que, por dentro, estava tão confusa quanto eu. Não sei como começar, admiti, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Então seja honesto, sugeriu ela. Apenas diga o que está no seu coração. Respirei fundo, juntando coragem. Antes de vir para cá, pensei que tinha tudo o que queria. Minha carreira, minha vida de luxo, tudo estava planejado. Mas agora, conhecendo você, percebendo o que é realmente importante. Nada disso parece suficiente. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que aprendi a reconhecer como um sinal de que estava tentando processar algo. Alexander, você trouxe tanto para minha vida também. Mas, ao mesmo tempo, me lembra do que sempre tentei evitar: complicações, expectativas. A ideia de me encaixar em um mundo que não sinto que pertenço. Não estou pedindo que mude quem você é, argumentei, minha voz carregada de emoção. Só quero estar ao seu lado. Seja aqui, seja onde for. Ela desviou o olhar, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. E se o onde for um lugar onde eu não me encaixo? E se, no final, percebermos que o que temos aqui não sobrevive lá fora? O helicóptero apareceu no horizonte, um pequeno ponto crescendo rapidamente contra o céu azul. Ambos nos levantamos, a visão da aeronave nos puxando de volta à realidade.
Vitória cruzou os braços, como se estivesse tentando se proteger do peso daquele momento. É isso, disse, sem olhar para mim. Sua vida está aqui para buscá-lo. Não precisa ser o fim, repliquei, me aproximando. Podemos encontrar uma maneira. Ela balançou a cabeça, a dor evidente em seu rosto. Você diz isso agora, Alexander, mas e quando estiver de volta ao seu mundo? Quando a pressão e as expectativas voltarem a aparecer? Será que ainda vai pensar assim? Antes que eu pudesse responder, o helicóptero pousou em uma clareira próxima. O barulho das hélices parecia amplificar o caos interno que eu sentia. Vitória deu um passo para trás, criando uma distância que parecia impossível de atravessar. O piloto desceu, trazendo consigo um olhar curioso, mas profissional. Ele parecia desconfortável com a situação, como se entendesse que estava interrompendo algo importante. Senhor Alexander, estamos prontos para partir assim que estiver pronto, anunciou, sua voz alta o suficiente para superar o barulho das hélices. Olhei para Vitória, esperando algum sinal de que ela queria que eu ficasse, mas tudo o que vi foi uma máscara de neutralidade que ela usava para esconder seus verdadeiros sentimentos. Pode me dar um momento? Pedi ao piloto, que assentiu antes de se afastar. Virei-me para Vitória, minhas mãos tremendo levemente. Não quero deixar vocês, disse, minha voz carregada de sinceridade. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos azuis cheios de tristeza. Alexander, não é sobre o que você quer. É sobre o que precisamos. E talvez o que precisamos agora seja tempo. Meu coração apertou ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que ela estava certa. Forçar uma decisão naquele momento não era justo com nenhum de nós. Então, se é isso que precisa, eu vou respeitar. Mas quero que saiba. Não importa onde esteja, sempre vou querer você ao meu lado. Ela sorriu levemente, mas as lágrimas em seus olhos traíam a dor que sentia. Obrigada por dizer isso, murmurou. Caminhei até o helicóptero, cada passo parecendo mais difícil do que o anterior. Antes de entrar, olhei para trás e vi Vitória parada na entrada da cabana, seus braços cruzados enquanto observava. Acenei para ela, um gesto que ela devolveu com um sorriso fraco. O helicóptero decolou, e enquanto a ilha ficava menor no horizonte, senti uma mistura de alívio e arrependimento. Alívio por ter dito o que sentia, mas arrependimento por deixar para trás alguém que havia mudado minha vida de maneiras que eu nunca imaginara. Enquanto o mar vasto se estendia abaixo de mim, fiz uma promessa a mim mesmo, daquela não seria a última vez que veria Vitória. Eu faria o que fosse necessário para encontrar uma maneira de conciliar nossos mundos, porque, no fundo, sabia que ela era a única coisa que realmente importava. O tempo longe da ilha passou como uma névoa, cada dia flutuando no vazio sem forma. Eu voltei para minha vida em meio à agitação das reuniões de negócios, jantares de gala e eventos sociais que pareciam intermináveis. Para os outros, eu era Alexander Beaumont, o bilionário imperturbável que havia retornado triunfante de uma experiência inusitada. Mas, por dentro, eu era apenas um homem vazio, carregando o peso de uma decisão que ainda não havia conseguido aceitar. No começo, tentei me convencer de que voltar à rotina me ajudaria a superar o que deixei para trás. Mas a cada noite que passava sozinho, olhando pela janela do meu apartamento luxuoso para as luzes brilhantes da cidade, meu pensamento sempre retornava à ilha. A cabana simples. Aquela mulher. Vitória. Ela estava presente em tudo. No silêncio, nos momentos de solidão, até mesmo no barulho caótico que me cercava. Eu não conseguia escapar dela, e, no fundo, sabia que não queria. A distância entre nós era física, mas o que tínhamos vivido na ilha permanecia, uma constante que me impulsionava a buscar respostas. Certa noite, enquanto revisava relatórios em meu escritório, algo me atingiu como um raio. Uma ideia que eu vinha evitando por medo, mas que agora parecia inevitável. Eu precisava vê-la. Precisava saber se havia alguma chance de reconciliar nossos mundos. Sem hesitar, peguei o telefone e fiz uma ligação para minha equipe. Quero meu avião pronto amanhã de manhã. E reserve espaço para um voo longo. Minha voz soava firme, mas meu coração batia forte.
Chegar à ilha foi ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. A visão da cabana surgindo entre as árvores trouxe um misto de esperança e medo. Esperança de que ela ainda estivesse lá. Medo de que ela tivesse decidido que eu não fazia mais parte de sua vida. Desci do avião e comecei a caminhar pela trilha que levava à cabana. Cada passo parecia carregar o peso de todas as emoções que eu havia reprimido durante as semanas anteriores. Quando finalmente cheguei à clareira, vi a cabana como a havia deixado, simples, mas acolhedora. E, para minha surpresa, Vitória estava lá, sentada na varanda, olhando para o horizonte. Ela me viu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ela não se levantou. Permanecemos em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Você voltou, disse ela finalmente, sua voz carregada de surpresa e algo mais que eu não consegui identificar. Eu voltei, confirmei, dando um passo à frente. Não consegui ficar longe. Ela sorriu levemente, mas ainda parecia cautelosa. Pensei que tivesse se esquecido de mim. Nunca poderia esquecer você, Vitória. Você mudou tudo. Nos sentamos na varanda, e eu comecei a contar a ela como os dias longe da ilha foram insuportáveis. Como cada momento sem ela parecia incompleto. Ela ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando os meus. Alexander, eu também pensei muito em você. Mas estava com medo, e medo de que não pudéssemos encontrar um meio-termo. Não estou pedindo que mude sua vida por mim, disse, pegando sua mão. Só quero tentar. Quero descobrir um caminho que funcione para nós dois. Ela hesitou, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e emoção. E se não der certo? Então, pelo menos teremos tentado. Vitória finalmente sorriu, e foi como se um peso imenso tivesse sido retirado de meus ombros. Certo. Vamos tentar. Os dias seguintes foram dedicados a planejar um futuro juntos. Vitória começou a abrir mais partes de si mesma, compartilhando histórias de seu passado que eu ainda não conhecia. Descobri que ela tinha medo de perder a simplicidade que havia encontrado na ilha, mas também estava curiosa para explorar um mundo que há muito havia deixado para trás. Eu, por outro lado, comecei a questionar o que realmente importava para mim. A vida que eu havia construído, embora grandiosa, parecia insignificante sem ela. Comecei a pensar em formas de integrar nossos mundos, criando algo novo que fosse nosso. Uma semana depois, estávamos prontos para partir. A decisão de Vitória de deixar a ilha não foi fácil, mas ela sabia que era necessária. Pegamos o avião e voamos para a cidade, onde um novo capítulo de nossas vidas nos aguardava. Chegar à minha casa foi um choque para Vitória. O contraste entre a simplicidade da ilha e o luxo da cidade era avassalador. Mas, ao invés de se sentir intimidada, ela enfrentou a nova realidade com a mesma força e determinação que eu tanto admirava. Começamos a explorar a cidade juntos, e cada dia era uma descoberta. Vitória trouxe leveza e autenticidade para a minha vida, enquanto eu mostrava a ela as possibilidades de um mundo que ela havia abandonado. Havia desafios, é claro. Adaptações. Mas, acima de tudo, havia amor. Meses depois, estávamos caminhando pela praia, desta vez juntos. O mesmo lugar onde tudo começou agora era um símbolo do que construímos juntos. Parei de repente, olhando para ela enquanto o sol se punha no horizonte. Vitória, há algo que quero te perguntar. Ela se virou para mim, surpresa. O que foi? Ajoelhei-me na areia, segurando sua mão. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Você me mostrou o que significa amar de verdade. E agora, quero passar o resto da minha vida com você. Vitória, você aceita se casar comigo? Ela colocou as mãos sobre a boca, os olhos brilhando com lágrimas. Sim, Alexander. Eu aceito. Enquanto nos abraçávamos sob o céu estrelado, percebi que finalmente tinha tudo o que precisava. Não importava onde estávamos, desde que estivéssemos juntos. A câmera se afasta enquanto Alexander e Vitória caminham de mãos dadas pela praia, deixando suas pegadas na areia como um símbolo de seu novo começo.
A lua cheia brilha acima, iluminando o caminho deles, enquanto as ondas quebram suavemente ao fundo.